Olá, boa noite. Começando mais uma live então de quinta-feira à noite. O tema da live então de hoje é quando a tristeza aparece, como posso ajudar meu filho. Meu nome é Ângela Lorena, para quem não me conhece, então eu sou psicóloga focada em terapia infantil, tá? Então por isso que eu escolhi esse tema aí para falar hoje, para ajudar os pais que podem acontecer às vezes com os filhos deles estarem muito, muito tristes, tá? Eu tenho uma mascote aqui então hoje para me ajudar, que é a Tristeza, a personagem do filme, que me ajuda também nos atendimentos infantis, né? Para quem não conhece, eu vou contar um pouquinho daqui a pouco sobre ela. Mas por que eu escolhi esse tema então para falar hoje, né? O tema da tristeza, porque ontem a gente encerrou então o Setembro Amarelo, que é uma campanha que é feita no mundo todo para a prevenção de suicídio. Né? Então a gente dá ênfase nesse mês de setembro, foi escolhido o mês de setembro, para dar ênfase então sobre o tema do suicídio. Por que então a gente fala do suicídio? O suicídio acontece só em setembro? Não. O suicídio acontece o tempo todo. Inclusive, as pesquisas dizem que o suicídio, né, que os dados do suicídio atuais é que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. É muita gente, né? Então, esse setembro foi escolhido para ser o mês para se dar ênfase, para se falar um pouco mais sobre o tema na tentativa de prevenir o suicídio. Mas a gente fala bastante do suicídio, principalmente para adultos, para adolescentes, mas e as crianças? Né? Então a gente ouve falar muito pouco sobre suicídio de crianças e talvez para algumas pessoas o suicídio em criança pode até não imaginar que não acontece, que criança não se suicida. Oi, Cassi, tudo bem? Mas a gente tem dados sim sobre crianças que também se suicidam. Então os dados das pesquisas que mostram pra gente que a cada 1 milhão de crianças entre 5 e 11 anos, crianças entre 5 e 11 anos, 2 crianças a cada 1 milhão cometem suicídio. Então, se a gente for pensar, para criança é um número muito alto também, né? E aí a gente então se pergunta, por que a criança então vai se suicidar? Né? Quais motivos a criança teria? Tem alguns motivos que a literatura mostra, eu vou falar de alguns deles. Eu escolhi então a tristeza para a gente falar um pouco disso, né, relacionado ao suicídio infantil, mas é importante então a gente lembrar que a tristeza, ela não é a única fonte, a única causa do suicídio. As pessoas não se suicidam só porque estão muito tristes ou deprimidas. A tristeza excessiva, então, pode ser um dos sinais. Mas o que a gente vê, então, e às vezes as pessoas até estranham, acham que toda pessoa que tenta suicídio ou que cometeu suicídio, ela estava deprimida. Mas o que as pesquisas sobre suicídio mostram é que não necessariamente, isso não é a única causa. Outros fatores também podem levar uma pessoa a tentar ou até cometer o suicídio. Então, a tristeza pode ser um desses motivos, e então por isso que eu estou falando um pouco dela. Tá? Mas não é a tristeza comum do nosso dia a dia, é uma tristeza excessiva. Porque a tristeza, ela é uma emoção básica, que a gente chama, né, entre outras emoções, por isso que eu vou falar um pouquinho do filme, porque o filme ele fala um pouco de quais são essas emoções básicas. E a tristeza, então, a gente entende como uma emoção básica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente nasce com as emoções básicas e elas são importantes pra gente. É importante que a gente sinta tristeza, né? Por que é importante? Porque ela é importante para nossa sobrevivência, né? Então, quando alguém fica triste, isso é uma forma que na nossa evolução enquanto espécie foi uma forma então da gente sinalizar para os outros membros do grupo que a gente precisa de cuidados, né? Que tem alguma coisa que não está bem, seja física ou psicologicamente. Então, por isso que a gente nasce com a tristeza e com as outras emoções básicas. Então, ficar triste é algo que é importante, é algo que vai ser relevante na nossa vida, para a nossa sobrevivência. A tristeza, então, ela também indica para o nosso cérebro que é importante, então, às vezes a gente refletir sobre os nossos comportamentos.
né? Então, quando a gente faz algo que a gente acha que não foi bom, que não foi legal. Então, isso é indicativo para o nosso cérebro. E aí, isso pode nos ajudar a modificar algumas atitudes, mudar os nossos comportamentos. Então, além da tristeza indicar para as pessoas do nosso grupo, para a nossa comunidade, que algo não está legal, ela também tem essa função de sinalizar de que a gente possa, talvez, refletir sobre os nossos comportamentos e mudar as nossas atitudes, né? A ausência de tristeza, né, a gente não conseguir sentir tristeza, isso pode ser muito ruim, porque primeiro a gente pode não se adequar a situações em que é esperado que se tenha tristeza. Por exemplo, você não vai ficar super feliz numa situação num velório, por exemplo, numa situação muito triste, ou num hospital, né? Você não vai fazer uma festa num hospital, que é um lugar que está todo mundo precisando de cuidados e doentes. Então, sentir tristeza é importante para se adequar a situações que são situações que precisam, né, de tristeza. E também a tristeza, ela é importante porque nos ajuda a nos conectar com as outras pessoas e com fatos negativos que acontecem ao nosso redor. Então, a tristeza, ela nos ajuda também num outro sentimento, que é a empatia. Se eu não consigo sentir tristeza e não consigo entender o porquê que o outro está triste, sente tristeza, pode ser bem ruim. Então, a tristeza nos ajuda nessa conexão com o nosso grupo, com as outras pessoas. Então, sentir tristeza é muito importante, né? Embora a gente, às vezes, quando está trabalhando com as crianças, a gente fala que a tristeza, para explicar para as crianças, a gente coloca a tristeza como um sentimento desagradável, que ninguém gosta de ficar triste, mas ela tem uma importância. E aí a gente sempre recomenda para os pais e para quem cuida de crianças que não deve se esconder a tristeza e que não tem problema ficar triste, né? Então, a tristeza, como eu estava dizendo até agora, ela tem uma importância na nossa vida, né? Por mais que ela seja desconfortável, a gente acha que a gente não deve ficar triste, a gente às vezes até faz coisas, né, estratégias para evitar ficar triste, mas sentir tristeza, ela é importante e é importante para a nossa sobrevivência enquanto espécie mesmo. O que causa, então, tristeza nas crianças? Vamos, então, pensar nas crianças. O que pode deixar uma criança triste, então? E aí, às vezes, até chegar numa situação de tentar ou mesmo cometer um suicídio. Então, situações que são mais comuns. Separação dos pais, né? Então, é muito comum que as crianças, mesmo depois que os pais se separem e que ela tenha uma convivência, uma frequência com os pais, com a mãe e o pai, ela fique muito triste, porque na cabeça dela, para a criança, no mundo ideal dela, o mundo ideal dela é o pai e a mãe junto, né? Então, quando os pais se separam, todo o processo é doloroso e é normal, é esperado que a criança fique triste, né? Mas quando é esperado e é normal, não quer dizer que a gente não possa ajudar essa criança, né? Situações de morte, né? Principalmente se forem pessoas próximas da família, cuidadores. Também morte de animais, né? De animais de estimação. É muito comum também as crianças passarem por um processo de luto. E é importante que a gente deixe que a criança viva esse momento de luto, essa tristeza, né? Principalmente de animais e pessoas próximas. Quando alguém fica doente, quando a criança fica doente, ou alguém próximo fica doente, então costuma ficar, a criança também é um motivo de tristeza para ela. Oi, Nancy, tudo bem? Brigar com os amigos também costuma ser uma causa de tristeza para as crianças, os amiguinhos da escola, enfim, tudo isso costuma causar tristeza para as crianças. Ir mal na escola também, né? Então, começar a tirar nota baixa, não conseguir ter um desempenho, também pode ser uma causa de tristeza para as crianças. Mas, uma coisa que é importante, então, da gente ficar atento, pais, profissionais, professores, cuidadores, é que nem sempre a criança vai conseguir dizer que ela tá triste. Eu estou triste porque eu fui mal na escola, eu estou triste porque eu briguei com meu amiguinho na escola. Ela nem sempre vai conseguir expressar, né? Dizer com tanta clareza. Oi, Nancy, legal, né? Esse assunto é bem legal mesmo. Obrigada por estar aí. A criança não consegue falar, então às vezes sobre a tristeza dela. Se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando, tá, gente? Que daqui a pouquinho eu já abro para perguntas.
Como que a criança, então, se ela não consegue falar, a gente pode identificar alguns sinais de que ela tá triste. Então, às vezes, dores, né, físicas mesmo, dor de barriga, dor de cabeça, com mais frequência, né? É comum, às vezes, a gente ter uma dor de cabeça ou uma dor de barriga, mas quando isso começa a se tornar mais frequente, então isso pode ser um sinal não só de tristeza, como outras coisas também, mas pode ser um indicativo de que tem alguma coisa que não tá legal. Então começou a aparecer muita dor de barriga, muita dor de cabeça, né, tirando alguma causa física mesmo, alguma outra doença, então pode ser um indicativo. Ânsia de vômito sem nenhuma causa aparente, também chorar fácil, né, então qualquer coisinha chorar, se desesperar. E problemas de sono também pode ser um outro indicativo. Então a criança ficar com dificuldade para dormir, ou então dormir demais, né, problemas na alimentação. Mas então é sempre importante a gente pensar uma coisa. É uma mudança no padrão. Então uma criança que não tinha dificuldade para dormir, por exemplo, e aí de repente ela começa ou não conseguir dormir, ter dificuldade para dormir ou dormir demais. Então é sempre importante, isso para qualquer coisa, não só para tristeza, de que a gente fique atento na mudança de padrão de comportamento da criança. Então ela fazia alguma coisa e de repente ou ela deixa de fazer algo ou ela começa a fazer algo que ela não fazia antes, né? E algo que chama atenção. Então é importante a gente começar a investigar e pensar e de repente até buscar mesmo um profissional para ajudar a investigar o que está acontecendo. Então esses são os tipos de situações que são mais comuns das crianças de aparecer. Então nem sempre ela vai conseguir falar sobre a tristeza, né? E outros sinais podem aparecer. Mas a gente pode ajudar sim a criança a falar sobre a tristeza. E como que a gente ajuda a criança a falar sobre a tristeza e entender esse sentimento? Então tem algumas coisas que eu gosto de indicar. Tem 2 livros aqui que depois eu posto lá no meu feed, né? Porque eu acho que ele fica invertido para vocês, mas é livro para criança, né? Então esse livro é bem bonitinho, as crianças adoram, porque é a história de um coelhinho e aqui a capa tem uma texturinha bem bacana. E é a história de um coelhinho quando me sinto triste, tá? Esse livro ele é bem comum às vezes de achar, é bem fácil, ele tem nessas feiras de livro que às vezes tem em shopping, né? E ele é bem curtinho e bem rapidinho, tá? Ele vai contando uma historinha aqui de mostrando situações que a criança pode ficar triste, como que ela pode fazer, né? E ideias do que ela pode fazer quando ela tá triste, estratégias. Tem um outro também que eu gosto bastante de usar com as crianças, que é Quando Me Sinto Triste também, né? O título é o mesmo, mas ele é um livro que vai falar basicamente a mesma coisa, só que com outro personagem e tal, né? Então são livros para crianças, são bem curtas, histórias com bastante ilustração e tudo mais. Então eu gosto bastante desses livros. E às vezes as crianças também acabam gostando bastante. Eles têm outros temas, né, dentro desta mesma série, dos outros sentimentos também, né? E esses 2 aqui então são da tristeza. Coisas que a gente então pode sugerir para a criança, para ela lidar com a tristeza. Então sempre lembrando que a ideia não é dizer para a criança para ela não ficar triste, né? A ideia é ajudar a criança a entender o que está acontecendo com ela e como que ela lida com os sentimentos. Nesse caso aqui, a tristeza que a gente está falando. Então é importante que a gente valide o sentimento da criança. Hoje mesmo eu estava ouvindo aqui pelo meu condomínio uma mãe falando para uma criança, assim, bastante brava, assim, nem sei quem é, engole esse choro. Né? Então a gente tem muito hábito de dizer isso para as crianças, de não validar esse sentimento. Eu não sei o que estava acontecendo, né? E aí você pode até pensar, nossa, mas e quando é aquele choro de manhã, né? O choro de manhã também indica alguma coisa. Então vamos entender por que essa criança chora por manhã, né? Mas eu fiquei, né? E hoje era o dia da live e aquilo me chamou muita atenção. Eu falei assim, nossa, né, você falar para uma criança engole esse choro é bastante pesado, né? Então, e isso não é uma, não é 2, não é 3. Então a criança vai crescendo com essa ideia de que eu não devo expressar meus sentimentos, eu não devo expressar tristeza, que eu tenho que engolir meu choro, né? Então isso não é legal, isso não é saudável que a gente incentive nas crianças, tá? Então o que a gente faz para ajudar quando uma criança tá triste?
mesmo com todos esses motivos ou outros que eu comentei. Então, dar ideias de coisas legais para fazer. Então, coisas que a criança gosta, brincadeiras que ela gosta, né? O que ela gosta de fazer, desenhos que ela gosta de assistir. Tomar um banho, né? Então, no caso aqui hoje, aqui onde eu moro, tá muito quente, então tomar um banho quente não é legal. Tomar um banho fresquinho, né? Porque a temperatura da água, ela ajuda então a gente a aguçar nossas sensações e aí a gente acaba, o nosso corpo se concentra um pouco naquela diferença de sensação e a gente às vezes consegue se concentrar naquela sensação e ajuda um pouco com os sentimentos que a gente está sentindo. Ouvir uma música preferida, né? Então botar a música para ouvir, os livros aqui que eu comentei e o filme Divertidamente. Então esse personagem aqui que eu falei, né, que hoje é a minha mascote aqui da live, ela é do filme Divertidamente. Não sei se alguém aí já assistiu, tem um pessoal aí, conta pra mim, vocês já viram esse filme? Conhece aqui a Tristeza, né? Eu acho ela muito fofinha. Mas o filme Divertidamente é um filme para criança. E é bem legal dos pais assistirem, as crianças assistirem, os pais assistirem com as crianças, né? E aí, por que ele é legal? Porque ele vai mostrar, então, essas emoções, as 5 emoções, 5 sentimentos, né, que a gente tem. E como que eles nascem, como que eles se aparecem na nossa vida, né? E de uma maneira bem didática, claro, é um filme para criança e a tristeza é um das nossas emoções básicas. Oi, Amanda, tudo bem? Você já viu o filme? Você adora? Eu também adoro, né? Eu sempre peço para as crianças e as que já assistiram quando os personagens aparecem na sessão, elas amam. Oi, Cláudia, tudo bem? Então, o filme Divertidamente é uma maneira de ajudar as crianças a entender as emoções, né? Como que a tristeza né? O que a tristeza faz, as outras emoções, o papel das outras emoções também na vida. Então é de uma criança, mostra desde que ela... Não vou dar spoiler do filme, né? Quem quiser, quem ainda não assistiu, assiste com as crianças. Então as pequenininhas às vezes gostam de assistir mais de uma vez, né? Quando elas gostam. E tá tudo bem, deixa assistir, que elas estão entendendo, então assimilando todo aquele tempo. Então eu recomendo muito assistir o filme. Os adultos também, o pessoal aí da psicologia que tá aí, assistam, principalmente quem quer trabalhar com criança, quem gosta de trabalhar com criança. Então, tem os recursos depois que dá para usar, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu amo, sou a pessoa dos recursos, né? Então, eu não posso ver um recurso que eu tô comprando. E aí, eu tenho os outros bonecos também, e as crianças adoram, e isso ajuda muito também elas a falarem. Então, às vezes eu pergunto, o que te deixa triste? Né? Pra gente falar sobre a tristeza, e às vezes eu falo, tá tudo bem você ficar triste. Então, às vezes, quando eles me relatam uma situação de tristeza, eu falo pra eles, mas você tem toda a razão de se sentir assim, é uma situação muito triste, e tá tudo bem, né? Então, é importante que a gente sempre valide o sentimento da criança. Então, o que nós, pais e cuidadores, podemos fazer? Então, essas ideias que eu dei pra gente lidar com a tristeza, então, sempre lembrando que a ideia não é para fazer de conta que não tá triste, né? Então é importante a gente acolher, né? Às vezes conversar sobre o que tá causando a tristeza. Por que você tá triste? Por exemplo, porque eu briguei com um amiguinho na escola. E o que aconteceu? Ele falou que não quer mais brincar comigo, que não gosta de mim. Tô supondo aí uma situação. Mas isso é muito triste mesmo, isso é muito chato de ouvir de alguém, né? Então, você tá acolhendo, né, e validando aquele sentimento. É uma situação que gera tristeza. E você, então, tá certo de sentir tristeza, né? Então, a ideia das sugestões de como lidar com a tristeza não é no sentido de vamos fingir que não está nada acontecendo e ignorar a tristeza. Não, a ideia eu entendi, você tá triste, mas então, como que a gente faz para sair desse sentimento, né? O que a gente faz com ele, pra gente não ficar infinitamente triste, tá? Deixa eu ver aqui, Amanda. Passa depois onde você comprou os... Todo mundo me pergunta, gente. Então, ó, eu vou contar, só espero que o Instagram não ache que é merchan e derruba meu vídeo. Porque, na verdade, gente, eu comprei pelo Mercado Livre, tá? Eu nem lembro qual loja exatamente do Mercado Livre. Mas tem várias lojas que compram, né? Tem os bonecos originais, né? Eu tenho alguns
que obviamente são mais caros, mas esse aqui é do Mercado Livre, então é dos mais baratinhos, tá? Então joga lá no Mercado Livre, no aplicativo ou no site do Mercado Livre, bonecos divertidamente. E aí eu quando eu comprei, eu até achei todos juntos, era o pacote, vinha todos os bonecos juntos, né? Mas às vezes vende um, vende outro, vem de tamanhos diferentes, né? Então eu tenho colegas que tem só o Raiva, que trabalha mais o Raiva. Então tem para todos os gostos, gente. Mercado Livre é o canal, né? Então no Mercado Livre você consegue, inclusive de outros personagens de outros filmes e tudo mais, né? Aí tem os originais que são mais caros e esses aqui. Tem o pessoal também, ó, uma coisa bem bacana que eu tenho seguido, o pessoal que constrói os próprios bonecos, né, de EVA, de feltro, que fica uma graça, né? Então é que eu gosto dessas habilidades manuais, mas não tenho tido muito tempo para fazer todos os bonecos que eu quero, então eu acabo comprando. Mas esses aqui do Divertidamente, esses aqui eu comprei no Mercado Livre, eu acho que ainda deve ter sim, tá? Deixa eu ver outra, a Nancy aqui. Acho que é aversivo para nós ver criança triste, verdade, concordo também. Podemos falar como nos sentimos para a criança ou é algo que pode parecer que a criança está errada? Falar quando a gente está triste, não seria nesse sentido? Falar que a gente se sente triste também? Eu costumo, quando eu estou atendendo criança e eu vejo que ela está com dificuldade de falar que ela está triste ou ela fica com vergonha. É bem comum as crianças ficarem com vergonha de falar situações que geram tristeza, né? Principalmente quando é briga com os amiguinhos na escola. E eu sempre conto das minhas histórias de escola. Então eu lembro que para uma criança que já tá na pré-adolescência, fala assim, tem as patotas, né? Eu também tinha patota na minha escola. Então eu trago as minhas histórias para elas verem que eu também senti tristeza, que eu também passei pelas mesmas dificuldades com ela, que eu também ficava triste, que eu também ficava com raiva, né? Falar que nos sentimos tristes sim. Eu acho que depende da situação, Nancy, porque assim, algumas crianças, elas podem acabar sentindo culpa, né? Principalmente com os pais, porque às vezes os pais... E eu entendo, tá, gente? Quando eu falo que os pais precisam acolher, eu entendo que às vezes a gente também não sabe, tá tudo bem? Então aqui eu tô tentando dar ideias, sugestões de como a gente pode trabalhar tudo isso. A criança, muitas vezes, ela pode se sentir culpada, né? Porque na tentativa de ajudar, mas eu fico triste quando você fica triste, então a criança, então eu não posso ficar triste para não gerar tristeza no outro, né? Então pode gerar um sentimento de culpa na criança. Então a gente pode, tem que tomar cuidado com isso. Agora, talvez no sentido que você quer dizer, é no sentido de empatia, né? Então, eu entendo a situação e consigo sentir a sua tristeza, né? Então eu entendo que isso é triste, eu fico triste também com essa situação, isso também me gera tristeza, né? Então uma coisa que as crianças têm trago muito pra mim, eu tô triste porque eu queria ir visitar meu amiguinho, porque eu queria fazer uma festa, porque eu tô com saudade da professora, né? Então eu falo, mas isso dá muita tristeza mesmo, eu também tô triste com isso tudo, eu também tô passando por essa situação, né? Então, e eu falo assim, nossa, é muito triste mesmo isso, né? Eu também fico triste com isso, tá muito triste. Então, eu acho que é mais no jeito de falar, né? Talvez, então assim, eu também fico triste no sentido de te acolher, mas não eu fico triste porque você tá triste, então não fica triste e gerar uma culpa na criança, né, de estar sentindo tristeza. Acho que às vezes tem mais a ver com o jeito que a gente fala mesmo, né? Mas então, é isso mesmo que você também estava comentando, né, Nancy, que a gente às vezes quer ajudar a criança. Então eu entendo que às vezes os adultos, os cuidadores, os pais, os professores, eles dizem para não ficar triste porque a gente fica triste de ver a criança triste, né? A gente dói o nosso coração, que nem esse dado, né, que eu tava comentando lá no começo da live, que 2 a cada 1 milhão de crianças entre 5 e 11 anos cometem suicídio. Eu fiquei chocada, fiquei muito triste com esse dado, né? Porque a gente pensa sempre na infância e para as crianças como um momento de alegria, né, com coisas boas experiências, mas não é assim para todo mundo, né? Tem muitas crianças, a gente que atende criança, a gente sabe que tem muita criança que passou por muita situação triste, né, com coisas pesadíssimas, né? E eu sempre falo que o meu trabalho com criança
é tentar ajudar com que essas crianças, que mesmo que tenham uma história, uma situação pesada, né, tenham vivenciado essas coisas, que elas consigam passar por isso e tentar ter uma infância como todas as crianças deveriam ter, uma infância feliz, cuidada, protegida e saudável, né? Então, oi Eise, tudo bem? É um dado muito assustador, né? Eu confesso para vocês que antes de começar a atender criança, eu também achava que criança não deprimia, que criança não se suicidava, e a gente começa a estudar, né, para o atendimento e a gente começa a ver, mas quando a gente atende criança e vê certas situações, você entende por que a criança deprime, por que é tão difícil para uma criança. E para alguns adultos é difícil lidar com algumas coisas, com algumas situações pesadas. Imagina para uma criança que ainda está em desenvolvimento, que ainda não entende algumas coisas, que não tem nem cognição para entender certas coisas, né? Então é muito pesado, por isso que eu acho que eu me encontrei no atendimento infantil e eu amo o que eu faço, porque essa é a minha missão, assim, é ajudar com que crianças que talvez não tenham uma infância como deveria ser, que elas possam ter um pouco, que elas consigam passar com menos de sofrimento por todas as situações que elas passam, né? Então é muito assustador, e aí às vezes a gente quer proteger a criança, né? Então vamos deixar, fazer de conta que não existe tristeza no mundo, que tá tudo bem, mas a gente sabe, né, a gente da psicologia, a gente sabe que ao longo da vida não vai ser assim, infelizmente, né, que essas coisas vão ficar lá e uma hora elas vêm à tona, né? Então, quanto antes a gente trabalha essas coisas, melhor vai ser para a criança e para o futuro dela. Então, eu sempre trabalho nesse sentido com as crianças. Então, quanto antes a gente consegue intervir, melhor vai ser lá na frente para a criança, né? Então, era isso que eu queria falar, né? Vocês podem mandar mais perguntas aí se tiver, ou comentários, mas eu queria mais encerrar, então, né? Ontem fechou o mês de setembro, mas eu quis falar hoje disso, né? Para encerrar mesmo o mês falando de um assunto que eu vejo muito pouco sendo falado, né? Do Setembro Amarelo para as crianças. Né, eu mesmo fui buscar os dados, porque a gente ouve muito falar dos dados para adulto, adolescente também, né, bastante comum, mas para criança a gente fala muito pouco, e às vezes eu acho que é por causa disso também, né, que a gente não quer que a criança fique triste, a gente não quer lembrar que a criança também passa por situações difíceis, porque é difícil pra gente adulto, né, perceber que uma criança está em sofrimento a ponto de chegar, às vezes até mesmo a tentar ou tirar a própria vida. Então é bem difícil mesmo. Tá? Gente, eu agradeço muito, muito, muito mesmo a participação, a colaboração de vocês, foi bem bacana. Eu tô tentando fazer, né, uma rotina de lives toda semana, tô tentando manter na quinta, né, e falar de temas para as crianças mesmo, que é o meu nicho atual. Obrigada por compartilhar o conhecimento. Obrigada, Eise. Gente, eu adoro quando os meus ex-alunos aparecem, assim. Eu gosto de saber que vocês estão por aí ainda, né? Agora que eu não sou mais professora, eu sinto falta. Aí eu achei a live. Live é um jeito de eu continuar, né, compartilhando conhecimento, que é uma coisa que eu gosto muito, e divulgando a psicologia, né, e tornando a psicologia acessível para todo mundo. A Amanda também tá aí, né? Obrigada, Amanda. Né? É uma forma que eu encontrei de continuar compartilhando, divulgando conhecimento da psicologia pelas lives, né? Eu ainda tô aprendendo esse negócio aqui que eu tô... Parece que é a mesma coisa, mas não é. Saudade aí também. Obrigada, Nancy. Esse negócio que vocês acham, né? Pensa que só porque eu dava aula lá e tava tudo bem, vim aqui pra live e tá tudo ótimo. Não, é outro mundo, mas tá tudo bem. Eu continuo sim, Eise. Eu tô tentando divulgar lá, é que eu ainda tô aprendendo mesmo essas coisas aí. Se vocês quiserem, então vocês podem mandar, eu vou salvar a live. Eu tô com o canal no YouTube, então também dá, porque nem todo mundo tá no Instagram, né? Então foi uma demanda que apareceu de muitos pais que não estão no Instagram, que não entendeu direito esse negócio de GTV, até eu demorei para entender. Então eu subo também lá no meu canal, no YouTube, que é Ângela Lorena também, tudo Ângela Lorena. Então dá para mandar essa live, se vocês acharem que pode ajudar alguns pais, que pode estar. Então, nesse momento de distanciamento, ainda tem muitas crianças que estão tristes, né? Que a gente já está há mais de 6 meses aí nesse distanciamento, então a tristeza tem sido muito recorrente, né? Obrigado, gente, minha mãe tá sempre aqui para me ajudar. Obrigada, mãe. E também no YouTube, e eu tenho um canal também para compartilhar dica, um canal no Telegram,
para mandar dicas e materiais para pais. Então o link para acessar esse canal tá lá na minha bio. Então é só acessar a minha bio que tem o link direto para entrar no Telegram. E essa semana mesmo eu baixei, já coloquei lá alguns materiais sobre o vídeo de rotina que eu tava dando para os pais, então já tá tudo lá no canal. Tá? Então vocês podem mandar para quem vocês quiserem e acompanhem aí nas minhas redes sociais que eu tô sempre divulgando aí a programação para as próximas semanas, tá bom? Obrigada, gente, e um beijão então, e até a próxima.